Almir, militares, policiais civis presos, quais são as novidades que você tem dessa operação? A Polícia Civil continua investigando esse caso que chama muito a atenção, né? O envolvimento de vários policiais militares, vários policiais civis, num esquema gravíssimo envolvendo traficantes de drogas e esses policiais lá em Anápolis. Nós vamos entender melhor essa história agora numa reportagem que eu fiz hoje de manhã e daqui a pouco a gente vai falar com o delegado que está conduzindo essas investigações. Acompanhe. Fotos e vídeos mostram uma execução no meio da rua. O assassinato ocorreu na última sexta-feira no bairro Jundiaí, em Anápolis. O traficante, identificado apenas como Guilherme, foi morto por integrantes de uma quadrilha que agia na cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Ontem, o bando foi desmontado durante a Operação Malavita. Dos 23 presos, 14 são policiais militares e 5 agentes da Polícia Civil. Após serem ouvidos na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, os PMs foram levados para o presídio militar. Os agentes e mais 3 presos comuns estão na carceragem da Delegacia de Homicídios. Segundo investigações que começaram há 3 anos, os policiais trabalhavam para o traficante Natair de Moraes Júnior. Eles recebiam dinheiro do bandido para cobrar devedores e impedir que outros traficantes invadissem a área de atuação dele. Foi a partir da cobrança de dívidas para o traficante que os policiais envolvidos na quadrilha passaram a extorquir, sequestrar e matar desafetos do traficante. Entre os policiais militares presos estão 2 capitães, Eric Xericato e Fabiano de Borba Ferreira. Apesar de já serem investigados por diversos crimes, eles foram promovidos recentemente de primeiro-tenentes para capitães, como mostra este documento da PM. Em julho deste ano, o jornalismo da TV Serra Dourada já havia alertado as autoridades para os vários casos de sequestros e mortes em Anápolis. Na reportagem exibida no dia 10 de julho, ouvimos famílias que pagaram resgates de até R$20 mil e, mesmo assim, os parentes foram executados. Uma fonte da Polícia Civil de Anápolis revelou com exclusividade que a organização criminosa é responsável por mais de 40 assassinatos ocorridos em 2014. A atuação do bando fez os homicídios no município aumentar bastante nos últimos 10 anos, de 19 em 2005 para 189 no ano passado. Em muitos casos, para dificultar a investigação da polícia, o bando sequestrava as vítimas, matava e deixava os corpos em outros municípios da região de Anápolis, como Nerópolis, Goianápolis e Leopoldo de Bulhões. Quem está investigando tudo isso, esse esquema todo que foi revelado ontem aqui pela Secretaria de Segurança Pública, é a Delegacia Estadual de Repressão ao Crime Organizado. Foram juntados 36 inquéritos em um só para poder revelar isso que a gente acaba de mostrar. E foi a partir da morte do Ayamon Pinheiro Lima, em junho do ano passado, que essas investigações chegaram nesse desfecho. Eu converso agora com o delegado Alexandre Lourenço, que é o titular da DRACO, para falar do porquê que essa morte foi tão importante para poder se chegar a esse esquema todo que foi revelado. Delegado, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. A morte do Ayamon foi um marco pelo contexto com que ela se deu. As investigações apontam muito diretamente o envolvimento de alguns agentes alcançados ontem com a Operação Malavita, agentes públicos, policiais militares, diretamente relacionados com o desaparecimento dele. É um corpo que a gente ainda não encontrou. E, em decorrência deste desaparecimento, todas as testemunhas vinculadas aos fatos também foram levados a óbito. Por que ele foi morto? Supostamente por não compactuar ou por não aceitar trabalhar no tráfico de entorpecente para esse grupo que hoje foi encerrado. Além dessas pessoas que já foram presas, desses policiais, militares, civis e das outras que não são agentes públicos, existem mais envolvidos nesse esquema em Anápolis? Como a gente conversou mais cedo, a investigação ela chega na Operação Malavita apenas num ponto. Daqui adiante existem muitas outras ações para serem trabalhadas e, a partir delas, outros agentes sim serão alcançados com o nosso trabalho de investigação. Nós apenas terminamos uma fase da investigação. Agora, acredita-se que nós vamos descortinar muitos outros fatos que estavam ocultos aos olhos do Estado até então. Já se faz ideia quantas pessoas essa quadrilha matou lá em Anápolis e região?
Dentro da investigação da Operação Malavita, né, do inquérito 02 da Draco, nós temos 54 vítimas apontadas. Dessas, uma parte substancial tem como recorte a extirpação da vida, seja em decorrência do homicídio direto, pela consequente testemunho que a vítima prestava no contexto probatório dos fatos específicos, seja porque estavam relacionadas com as ações do grupo e, de uma forma ou de outra, o desagradaram. Fala-se que quem pagava aos policiais lá em Anápolis era o traficante Natair de Moraes Júnior. O senhor confirma isso? Era ele realmente que mandava executar esses desafetos lá? A nossa investigação não aponta para esse fato especificamente, muito embora não haja nenhum indício nesse contexto. Essa pessoa, Natair Júnior, a gente tem conhecimento dele, encontra-se preso. O pai dele procurou a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, pedindo socorro por algumas pessoas que foram alcançadas pelo grupo criminoso que foi alcançado por nós ontem, mas em nenhum momento nós percebemos a atuação deles por trás dessas execuções. Em nenhum momento. Não posso dizer qual é a participação deles no contexto, é uma investigação que prossegue ainda com muita profundidade. Mas, nesse momento, o que eu posso dizer é isso. Essa informação não procede. Por terem patentes maiores, delegado, os capitães, eles tinham ascendência em relação aos demais e eles que, de certa forma, comandavam esse esquema, não? Olha, a Draco já alcançou um nível de observação desse tipo de ação criminosa em que não vincula necessariamente patente quando, logicamente, envolve agente público ou policiais militares com o nível de ascendência sobre o grupo e, nesse caso especificamente, isso se confirma. Nós não somos capazes de dizer que as patentes representam ascendência. Ao contrário, existem indícios de que policiais, soldados ou praças tenham mais ascendência sobre o grupo que os próprios oficiais. Ok, delegado, eu vou convidar o senhor e todos os nossos telespectadores para ouvir também o que diz o promotor Mário Henrique Cardoso Caixeta. Ele é do controle externo da Polícia Militar e também está acompanhando as investigações. Aliás, o Ministério Público é parte desse trabalho. Vamos acompanhar. Eu acho que a partir da conclusão das investigações, nós teremos uma convicção mais plena a respeito da dinâmica desta organização criminosa. Que há indícios de envolvimento, é evidente que há. Tanto por isso, e em razão disso, surgiram as medidas cautelares de ontem, né? Mas eu não tenho... Não dá para afiançar quem fez o que neste momento. A gente já tem ideia do que é, mas isso deverá ser feito por ocasião do oferecimento da denúncia. Ok, ficam então aí essas informações complementares da operação que prossegue. Nós também daremos continuidade por enquanto. Almir, boa tarde, obrigada. E obrigada também ao delegado, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Parabéns mesmo ao delegado Alexandre Lourenço, a toda a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos que estão envolvidos, Ministério Público, nesse grande trabalho de investigação. Eu fico assustado e revoltado quando a gente percebe que as pessoas que deveriam dar segurança estão agindo de forma criminosa. Você percebeu como é que eles agiam? Essa quadrilha, na verdade, uma grande quadrilha criminosa, uma organização, 54 pessoas morreram. E a polícia está investigando se pode ter ligação e deve ter ligação com essas pessoas. Sequestravam, as famílias pagavam resgate até de 20 mil, mas eles matavam as pessoas, pegavam os corpos, levavam para outros municípios, Bonfinópolis, vários municípios longe de Anápolis, na tentativa de despistar as investigações, mas agora, graças a Deus, estão atrás das grades. Eu fico realmente revoltado com a situação como essa. Nos alivia saber também que essa operação terá continuidade, o delegado afirmando que todo esse trabalho ainda vai prosseguir, e ele também afirmou que muitas pessoas que foram alcançadas por esse grupo criminoso pediram ajuda. De repente, inicialmente eram 40 assassinatos e já há suspeita de 54 pessoas mortas por esse grupo criminoso, né, Almir? Exato, Luciana. E acaba de nos chegar a informação aqui que 4 dos que tiveram a ordem de condução coercitiva não estão, na verdade, presos. São esses aqui os policiais civis e militares, que estão usando tornozeleiras eletrônicas a mando do juiz lá da Vara Criminal de Anápolis. O capitão Eric Chiarecato, o Washington de Oliveira Filho, que também é da Polícia Militar,
E da Polícia Civil são os seguintes agentes: o Adolfo Pereira da Silva, o Wagner José Marques Carclin. Eles não estão presos, mas estão sendo monitorados pela Justiça por meio das tornozeleiras eletrônicas, para não haver aquele problema de ameaçar testemunha, de tentar forjar provas, e sim de obrigatoriamente contribuir para essas investigações.